Algo está mudando, silenciosamente, dentro do poder mais alto do Brasil. E dessa vez, não é só política. É uma disputa direta por controle. O Supremo Tribunal Federal está no centro dessa crise. Nos últimos meses, decisões do STF começaram a gerar reações que vão além do jurídico. O que antes era visto como autoridade, agora começa a ser questionado. E no meio disso tudo, um grupo específico dentro da corte chama a atenção. Ministros que, segundo analistas políticos, vêm adotando uma postura cada vez mais ativa no cenário político. Mas a pergunta é simples: isso é estratégia ou erro de cálculo? Dentro do STF, alguns nomes aparecem com mais frequência nas decisões mais polêmicas. Entre eles, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Esse grupo tem sido associado a ações mais diretas contra figuras políticas. O problema é que essas decisões começaram a gerar resistência, não apenas fora da corte, mas também dentro dela. E quando há divisão interna, o impacto externo se multiplica. Um dos casos mais comentados envolve o ex-governador Romeu Zema, conhecido por uma linha mais liberal e discurso voltado ao Estado mínimo. Zema não era visto como um político de confronto direto com o sistema, mas isso mudou. A inclusão do nome dele em investigações levantou questionamentos. Por que agora? Por que um nome que não estava no centro das tensões passa a ser alvo? Alguns analistas levantam uma hipótese curiosa. E se, ao invés de enfraquecer, isso estiver fortalecendo politicamente? Porque na política, visibilidade é poder. E aqui está o ponto mais crítico. Medidas que deveriam conter podem estar amplificando. Toda ação gera reação. E no cenário político, essa reação costuma vir em forma de apoio. Candidatos que se posicionam contra decisões do STF estão ganhando espaço no debate público, e isso muda completamente o jogo eleitoral. Existe uma leitura de que parte do STF acredita ter influência suficiente para controlar o cenário político, seja através de investigações ou da pressão institucional. Mas essa estratégia carrega um risco. Quando o poder começa a ser percebido como excessivo, a reação popular tende a crescer. O problema não é o poder, é como ele é percebido. Pesquisas recentes mostram um aumento na desconfiança em relação ao STF, e isso cria um cenário delicado. Porque a autoridade de uma instituição depende da confiança pública. Sem isso, qualquer decisão passa a ser questionada. Com eleições se aproximando, o impacto dessas decisões pode ser maior do que parece. Um Senado mais oposicionista, mais tensão entre poderes e um eleitorado mais dividido. Tudo isso aponta para um cenário instável. O que estamos vendo pode ser apenas o começo, não de uma crise isolada, mas de uma mudança no equilíbrio de poder no Brasil. A pergunta agora é: quem realmente está no controle? E para entender o que pode acontecer daqui para frente, é preciso olhar além das decisões isoladas, porque na política nada acontece no vazio. Cada movimento carrega intenção e consequência. Nos bastidores, a relação entre os poderes nunca foi simples, mas agora ela parece mais tensionada do que nos últimos anos. O judiciário, que deveria atuar como árbitro, passa a ser visto por parte da população como um jogador dentro do campo. E quando o árbitro entra no jogo, as regras deixam de ser claras. Isso gera um efeito perigoso, a perda de previsibilidade. E sem previsibilidade, não há estabilidade. Outro ponto que chama a atenção é o impacto dessas decisões no comportamento dos próprios políticos. Parlamentares começam a ajustar seus discursos, não apenas com base no eleitorado, mas também nas possíveis reações institucionais. Isso muda a dinâmica do debate público. O que antes era confronto de ideias pode se transformar em cálculo de sobrevivência política. E quando a política vira sobrevivência, o debate perde profundidade. Ao mesmo tempo, cresce um sentimento de vigilância constante. A percepção de que qualquer fala pode gerar consequências jurídicas. Isso cria um ambiente de cautela, mas também de tensão. E tensão, quando acumulada, tende a explodir em algum momento. Outro fator importante é o papel da opinião pública. Hoje, mais do que nunca, a narrativa disputa espaço com os fatos, e quem controla a narrativa influencia a percepção da realidade.
Redes sociais amplificam esse efeito. Uma decisão judicial não fica restrita aos autos. Ela se transforma em conteúdo, debate, polarização. E nesse ambiente, cada ação institucional ganha proporções muito maiores. Isso explica por que determinadas decisões geram reações tão intensas. Não é apenas o conteúdo, é o contexto em que ele é recebido. Além disso, há um elemento estratégico que não pode ser ignorado: o tempo. Decisões tomadas em períodos próximos às eleições tendem a ter impacto político direto, mesmo quando não são pensadas com esse objetivo. E isso levanta outra questão: até que ponto é possível separar o jurídico do político em momentos como esse? A resposta não é simples, e talvez nem exista uma resposta definitiva. Mas o que é claro é que essa linha está cada vez mais tênue. E quanto mais tênue ela se torna, maior o risco de conflito institucional. Esse cenário também coloca pressão sobre o Senado, responsável por fiscalizar e, em casos extremos, julgar ministros da Suprema Corte. Com a renovação de cadeiras nas próximas eleições, o equilíbrio de forças pode mudar. E isso pode redefinir completamente a relação entre os poderes. Por outro lado, há quem defenda que as ações do STF são necessárias para conter excessos e garantir a ordem institucional. Essa visão enxerga as decisões como uma resposta a ameaças reais ao sistema democrático. O problema é que essa interpretação não é unânime. E, quando não há consenso, o conflito de narrativas se intensifica. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas uma disputa entre políticos ou instituições. É a forma como o poder é exercido e percebido. Porque, no mundo atual, percepção é realidade. E uma instituição forte não é apenas aquela que tem autoridade legal, mas aquela que mantém legitimidade diante da população. Sem isso, qualquer estrutura começa a se desgastar por dentro. E esse desgaste, quando ignorado, pode levar a mudanças profundas, muitas vezes inesperadas. Por isso, acompanhar esses movimentos não é apenas uma questão política, é uma forma de entender o rumo do país. E ainda há um fator que poucos consideram: o efeito acumulado dessas decisões ao longo do tempo. Isoladamente, cada medida pode parecer justificável, mas quando analisadas em conjunto, constroem uma percepção diferente. E na política, percepção acumulada se transforma em narrativa dominante. Outra questão importante é o silêncio de algumas lideranças. Nem todos se posicionam abertamente diante dessas tensões. E esse silêncio também comunica algo. Pode ser estratégia, pode ser cautela ou pode ser cálculo político. Porque, em momentos de instabilidade, falar demais pode custar caro, mas não falar também tem um preço. Esse equilíbrio delicado define quem se fortalece e quem perde espaço. Ao mesmo tempo, cresce a pressão por posicionamento mais claro das instituições. A sociedade começa a exigir respostas mais objetivas, menos ambíguas, e isso aumenta a responsabilidade de cada decisão tomada. Outro ponto relevante é o papel da mídia tradicional. A forma como os acontecimentos são apresentados influencia diretamente a percepção pública. Enquadramento, destaque, omissão, tudo isso molda a narrativa final. E em um cenário polarizado, cada detalhe ganha peso. Além disso, novos canais de comunicação estão mudando o jogo. Criadores independentes, canais digitais e redes sociais estão disputando a atenção com grandes veículos. Isso descentraliza a informação, mas também aumenta o ruído. E nesse ambiente, separar análise de opinião se torna cada vez mais difícil. Por isso, o público passa a buscar conteúdos que ofereçam clareza em meio ao caos. Conteúdos que não apenas informem, mas ajudem a interpretar. E é exatamente nesse espaço que novas vozes crescem. Voltando ao cenário institucional, outro risco começa a aparecer: o desgaste progressivo. Não é uma ruptura imediata, mas uma erosão lenta da confiança. E esse tipo de desgaste é mais difícil de reverter, porque acontece aos poucos, quase imperceptível no início. Quando se torna visível, muitas vezes já está avançado.
Outro elemento que pode influenciar os próximos meses é a reação internacional. Decisões internas, dependendo do impacto, podem gerar repercussão fora do país. E isso adiciona uma nova camada de pressão sobre as instituições. Investidores, organizações e governos observam esses movimentos com atenção, porque estabilidade institucional está diretamente ligada à confiança externa. E confiança externa impacta a economia, investimentos e crescimento. Ou seja, o efeito não é apenas político. Ele pode se expandir para áreas estratégicas do país. Nesse contexto, cada decisão passa a ter múltiplas consequências, algumas imediatas, outras de longo prazo. E nem todas são previsíveis. Por isso, o momento exige mais do que reação. Exige leitura estratégica. Entender não só o que está acontecendo, mas o que pode acontecer a partir disso. Porque, no fim, política não é apenas sobre o presente. É sobre o futuro que está sendo construído agora. Se você quer entender o que está por trás da política, se inscreve no canal. Isso aqui é Visão Política.